Olá, eu sou o Heró e hoje, em nosso programa Mais História, vamos conhecer mais um pouquinho sobre as guerras de trincheiras. A Guerra de Trincheiras foi uma das fases da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, colocava em oposição duas grandes alianças entre as maiores potências europeias que disputavam áreas de interesse, recursos econômicos e nacionalismos. A Tríplice Aliança era formada no início pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. No lado oposto se uniram a Inglaterra, a França e a Rússia na Tríplice Entente. É importante esclarecer que a Itália entrou para o lado da Tríplice Entente contra a Áustria-Hungria em maio de 1915 e contra a Alemanha em agosto de 1916. O primeiro momento da guerra foi caracterizado pela movimentação das tropas no terreno, por sucessivas invasões de territórios e por combates em campo aberto. Esse tipo de combate com confronto direto provocou nos dois lados que estavam em conflito muitas mortes de soldados e a destruição de muitos materiais e armas de guerra. Na fase chamada de Guerra de Trincheiras, os combatentes passaram a construir trincheiras no chão como uma outra tática militar. As trincheiras eram extensas valas no chão, protegidas com arame farpado, onde as tropas ficavam. Lá elas tinham uma posição privilegiada, podendo se defender de ataques da infantaria, que se tornavam inofensivos por causa da distância dos alvos, e da artilharia, que se mostrava ineficiente pelo mesmo motivo. Além disso, elas tinham uma posição favorável para realizar ataques às linhas inimigas e às tropas a pé que pudessem se aproximar. Essas trincheiras tinham diferentes dimensões, dependendo do local de guerra, das necessidades do campo, das condições das tropas e do armamento disponível para defesa e ataque. Elas eram protegidas por sacos de areia e arame farpado, impedindo a aproximação de inimigos e diminuindo os estragos de balas e de bombas que pudessem atingir os soldados que estivessem dentro delas. O uso das trincheiras desestimulou os ataques de infantaria, que podia ser atingida com facilidade por fogo de fuzis e de metralhadoras. A Guerra de Trincheiras marcou a fase mais cruel da guerra. Além da rotina estressante da guerra, a própria trincheira era uma ameaça à vida dos soldados. Mantidos ali por um longo tempo, às vezes durante meses, sem as mínimas condições de sobrevivência, os soldados podiam contrair várias doenças, tinham péssimas condições de higiene e, muitas vezes, passavam fome e enfrentavam todo tipo de dificuldades apenas para manter a posição conquistada. A água era um problema. As trincheiras podiam se encher com a maré no litoral e a chuva podia transformar o terreno em lodaçal, deixando os soldados encharcados e doentes, além de estragar armamentos e munições. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer as suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras. Era lá também que eles se alimentavam. Aliás, os alimentos eram estocados em péssimas condições de higiene. O cheiro de fezes, de urina, de cadáveres e dos machucados dos soldados feridos era constante. Muitos insetos e ratos eram atraídos pelos cadáveres espalhados pelas trincheiras. Além disso, diversas doenças eram contraídas por causa das péssimas condições das trincheiras. Uma delas era o pé de trincheira. Ela atingia os pés dos soldados e era causada pela umidade e pelo frio congelante. Há relatos de soldados que perdiam os dedos e parte da carne dos pés. Alguns, atacados pela doença, tentavam se mover dentro das trincheiras e os pés se soltavam inteiros dos tornozelos e permaneciam amputados dentro das botas. Como vimos, as dificuldades na Guerra de Trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial não foram poucas. Milhões de soldados perderam suas vidas no confronto. A Primeira Guerra Mundial foi o maior conflito militar visto pela humanidade até a década de 1930. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.